Um menino de 4 anos desaparece durante um acampamento da família. Todo mundo pensou que seria questão de tempo para encontrarem ele, porque não fazia sentido ele simplesmente sumir no ar. O problema é que o tempo vai passando e coisas estranhas vão acontecendo. Pessoas dizem até ter visto ele em locais que, segundo as autoridades, ele jamais poderia ter chegado. E esse acaba se tornando um dos casos de desaparecimento mais misteriosos da história do Colorado, nos Estados Unidos, e a gente vai entrar nos detalhes agora. Eu sou Thiago Santos e esse caso aqui acontece em um parque nacional, chamado Parque Nacional das Montanhas Rochosas, que fica próximo à cidade de Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Há muitos anos, essa região aqui é frequentada por pessoas que vão acampar, vão lá fazer trilhas, enfim, ficar no meio da natureza, e foi exatamente isso que a família Bilhart estava fazendo no domingo, dia 3 de julho de 1938. Era o final de semana da independência dos Estados Unidos, então era feriado também na segunda-feira, dia 4. Primeiro de tudo é que a família não era pequena. O casal tinha 10 filhos e eles moravam na cidade de Denver. Desses 10 filhos, o mais novo deles era o Alfred Edwin Bilhart, que no momento estava com 4 anos de idade. Certo, eles já foram para esse parque no sábado, então, mais alguns amigos da família também foram com eles acampar, e eles montam o acampamento próximo ao encontro de 2 rios, o rio Roaring e o rio Fall, que, como eu falei agora há pouco, era um ponto muito usado para isso, para acampar. Hoje, inclusive, tem até um estacionamento ali por perto, tudo preparado para receber campistas. No primeiro dia deles, no sábado, deu tudo certo, eles pescaram e tal, estavam curtindo por lá, eles vão dormir e logo cedo, no domingo de manhã, é que tudo muda. Por volta das 8 horas da manhã, o pai, chamado William Bilhart, acordou e resolveu ir até um desses rios, que ficava ali pertinho, para lavar o rosto, e 2 amigos dele, que também estavam ali, foram fazer a mesma coisa. Só que o detalhe é que o Alfred, de 4 anos, resolveu ir junto com o pai dele. Segundo jornais da época, a distância do acampamento deles até esse rio era de mais ou menos 500 metros. O Alfred foi caminhando com o pai, só que aqueles 2 outros amigos não foram para esse mesmo ponto onde pai e filho foram. Eles foram um pouquinho mais longe, mais ou menos 150 metros rio acima. Alguns minutos passaram, pai e filho se lavam ali, o William resolve voltar para o acampamento, só que o Alfred queria, e ele perguntou pro pai se ele podia ir lá com aqueles 2 outros amigos do pai que estavam mais para cima. E o William não viu nenhum problema, era pertinho, né? Eles estavam na vista ainda dele assim, e o Alfred então sai caminhando na direção deles, e o pai vira as costas e volta para o acampamento. Daqui para frente é que acontece tudo. Alguns minutos passaram e os 2 amigos esses voltam lá do rio pro acampamento, só que sozinhos, sem o Alfred. Os pais imediatamente perguntam para eles cadê o menino, e eles dizem que não viram ele, e tem então uma lacuna de tempo entre o momento que o pai saiu de lá, do rio, e os 2 amigos voltaram pro acampamento. Esse é o momento que o Alfred desaparece. Os familiares, claro, sem pensar muito, começam a procurar já ali na hora, e lembra que eu falei, né, que eles tinham 10 filhos, então teve bastante gente que começou a procurar, teve mais esses 2 amigos e as famílias deles, tinham mais de 20 pessoas atrás do Alfred, isso já alguns minutos depois de ele desaparecer. Até por isso que todo mundo imaginou que logo encontrariam ele, porque era muita gente gritando o nome do Alfred, não tinha como ele não ouvir e não tinha também como ele ter ido longe em tão pouco tempo. Aos poucos o desespero vai tomando conta ali da família, e quando nenhum sinal dele foi encontrado, sem sucesso, eles resolvem entrar em contato com guardas florestais que eram responsáveis por essa área. Eles falam primeiro com um guarda florestal chamado Jack Muma, ele entra em contato com uma outra organização chamada Corpo de Conservação Civil, que era um grupo de homens que trabalhava para o governo, e em menos de 1 hora depois do desaparecimento, já tinham mais de 100 homens que chegaram até a região para ajudar nas buscas. O dia todo as buscas continuaram, nenhum sinal do menino foi encontrado. A primeira desconfiança, que foi ganhando cada vez mais força, era de que ele poderia ter caído dentro do rio. Só que a família começou a insistir que isso não tinha acontecido. Para eles, alguém tinha levado o Alfred. Desde o começo, eles acreditavam nessa hipótese e insistiam nela. Já no primeiro dia, cães farejadores foram levados para essa área, tinha uma prisão ali perto, uma cadeia, e esses cachorros chegaram rápido no local porque eles vieram dessa prisão. Só que o comportamento desses cachorros aí foi muito estranho, porque eles caminharam, parecem ter detectado algum cheiro de um humano, só que em um determinado ponto, que era meio pertinho ali do rio, o cheiro simplesmente some. E os cachorros deitam no chão como se eles tivessem encontrado o Alfred, só que ele não estava ali. As autoridades até pensaram que talvez esses cachorros estivessem confusos ou tivessem tido algum problema, e eles vão buscar outros cachorros. Só que esses outros cachorros fazem a mesma coisa. Eles param no
mesmo lugar. E nesse lugar não tinha nada. Na segunda-feira, que era feriado nacional nos Estados Unidos, as buscas continuaram, só que não teve nenhum avanço, não tinha nenhum sinal do Alfred, e já na terça, dia 5, todo mundo, menos a família, começou a dizer e a acreditar que ele realmente tinha caído no rio. E aí o que eles fazem? Eles montam uma barragem nesse rio, eles usaram sacos de areia, pedras, madeira, para que o corpo dele não boiasse e fosse embora, se ele realmente estivesse ali dentro da água. Também usaram ganchos e anzóis para procurar lá no fundo do rio, só que nada foi encontrado. E aí na quarta-feira, essas buscas no rio foram encerradas. Quando eles não tiveram resultados na água, a ideia de todo mundo começou a mudar. Começam a falar que realmente alguém poderia ter levado ele. E paralelo a isso, surgiu também um relato estranho de um casal que estava no domingo mesmo fazendo uma trilha nesse mesmo parque, perto do Monte Chapin. Só que isso fica em um ponto a mais ou menos 7 quilômetros de distância de onde o Alfred tinha desaparecido. Esse casal contou que por volta da 1 da tarde do dia 3, eles estavam caminhando pela trilha quando eles olham para cima em direção ao Monte Chapin e em uma pedra que é conhecida como Ninho do Diabo, eles viram o que parecia ser um menino olhando para baixo, por trás de uma pedra. De acordo com eles, esse menino deu um grito bem alto e saiu do campo de visão deles. Eles subiram caminhando até esse local e não encontraram nada. O tal do menino não estava mais lá e aí eles voltaram para o carro deles. Já no carro, eles ouviram no rádio a notícia de que um menino estava desaparecido ali. Depois disso, eles vão para casa. No dia seguinte, eles veem no jornal a foto desse menino e aí eles percebem que era o mesmo que eles teriam visto lá naquela pedra e aí eles resolvem avisar os guardas florestais do parque. Por conta da distância do ponto de desaparecimento até esse Monte Chapin, ninguém acreditou que pudesse ser ele que estava lá. E os guardas florestais também disseram que sozinho o Alfred jamais conseguiria ter escalado até essa pedra. Mesmo assim, foi enviado para lá um grupo de 150 pessoas, lá para essa região do Monte Chapin, mas nada foi encontrado. Nesse ponto, até o FBI já estava no caso, e no dia 8 de julho, eles encontraram um pedaço de pano que parecia ser um curativo sujo de sangue em uma cabana abandonada que ficava nesse parque. A mãe do Alfred contou que ela tinha feito um curativo no pé do filho em uma bolha que ele tinha, e aí poderia ser esse pano. Apesar dessa descoberta, não tem mais informações sobre esse curativo, se ele foi analisado ou se não foi, mas aparentemente ele não levou a nada e não se falou mais nisso. Também no dia 8 de julho, uma mulher de Big Spring, no estado de Nebraska, a 340 quilômetros de distância do local do desaparecimento, relatou ter visto um menino que ela achou parecido com o Alfred caminhando na beira de uma rodovia acompanhado de um homem. Essa informação chegou à polícia, mas foi outra pista que não levou a nada. Infelizmente, os dias vão passando assim, as buscas duraram 10 dias, depois disso elas foram encerradas e a família voltou para casa sem resposta. 5 meses depois, em novembro de 1938, a família recebeu um bilhete sem identificação de alguém dizendo que tinha levado o Alfred e que queria devolver ele. A pessoa pediu $500, que eram para ser colocados em uma lata de lixo perto da casa deles, e aí o menino seria entregue em até 24 horas depois. A família pegou o bilhete e procurou a polícia, e teriam sido identificados pela polícia 2 suspeitos de ter escrito esse bilhete, mas que não teriam relação com o desaparecimento, e também não tem mais informações sobre isso. Ficou assim, essa história do bilhete, a polícia disse que não tinha nada ali. E dessa forma, os anos foram passando. Tem muita gente que acredita que pode ter acontecido alguma coisa ali no acampamento, que a família não quis contar, e aí eles resolveram esconder talvez um possível crime ou algo assim. Assim como também tem pessoas que imaginam que ele pode sim ter sido levado por alguém, e a chance de ele ter caído no rio acabou perdendo a força ao longo dos anos, porque foram feitas mais buscas, e o corpo dizem, que ele teria aparecido se ele tivesse caído mesmo na água. Sem dúvida, a parte mais interessante aqui é o relato desse casal que disse ter visto ele a 7 quilômetros de distância gritando daquela pedra. Esse ainda é um dos maiores mistérios da história do Parque Nacional das Montanhas Rochosas, e infelizmente talvez a gente nunca saiba a verdade sobre esse caso.